Bom dia, paz e graça. Hoje eu gostaria de utilizar o canal Tome Café Comigo para esclarecer algumas informações a respeito de uma grande deportação em massa, ou seja, uma notícia a respeito disso que tem invadido as famílias de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. E essas notícias têm vindo através de redes sociais, de WhatsApp e todas as outras formas. E para esclarecer isso, eu trouxe o pastor Josimar Salum, que tem fontes privilegiadas, tem conhecimento a respeito da área e das notícias que têm se passado nesses últimos dias. E eu quero que o pastor Josimar Salum esclareça para a gente tudo sobre essa deportação em massa que tem se falado aí. Bom dia, pastor Josimar Salum, seja muito bem-vindo ao canal Tome Café Comigo. São verdades, pastor Salum. Essas informações que têm ocorrido aí têm fundamento, têm base? O senhor tem algo esclarecedor para trazer para as famílias de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, para confortá-los, ou pelo menos para trazer aquilo que é a verdade para eles? Eu acho que nesse momento o que eles mais precisam de saber é a verdade. O que o senhor tem para nos dizer a respeito disso? Bom dia, Davidson. Graças a Deus, nós vivemos em um país muito abençoado que é os Estados Unidos. Uhum, Não há em toda a Terra nenhum país, nenhuma nação onde as leis são respeitadas. Não uhum, quero dizer que isso seja perfeito, mas aquilo que se define como lei, como regra, como regulamento nesse país é obedecido. uhum. Nos últimos 4 anos, este império da lei, o império da justiça, ele foi desprezado pelo presidente e toda a sua equipe que deixou este governo no dia 20. Há uma sensação de impunidade ou de perseguição muito grande, ou de informações falsas que não correspondem com a verdade. Ok. Em primeiro lugar, existe uma lei nesse país, e essa lei de imigração, ela já é válida há muitos anos, ou seja, todo aquele que entra nesse país sem documentação, ele corre o risco de ser deportado. Correto. Mas não é isso que tem acontecido em dezenas de anos nesse país. Há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, há 10 anos atrás, o número de indocumentados aqui no país, eles diziam, ou ilegais, como são chamados, que havia 11 milhões. Este número não era um 11 número milhões só de brasileiros ou não, todos? 11 milhões de indocumentados, de Ok. qualquer nacionalidade. Eu lembro, no último governo, quer dizer, no mandato Do do Biden. último mandato do presidente Trump, perdão, Uhum. eu fui parte de uma comitiva na Casa Branca em que o Steve Miller é um oficial, inclusive está novamente exercendo uma função no governo Trump, desse Ok. novo, que se iniciou agora na segunda-feira. Steve Miller deu uma palestra para os brasileiros naquela época, 5 anos atrás. E ele, então, ele fez uma explicação sobre as leis de imigração. Eu tive a oportunidade de perguntar-lhe, de narrar para ele uma constatação. E ele pôde me responder. O que eu disse para ele é o seguinte, que esse número de 11 milhões de indocumentados, ele existia desde a época do Obama. Antes do Obama, que haviam 11 milhões. E esse número nunca mudava. Esse número continuava até Ixi, hoje. só chegando gente. Só chegando gente, só chegando gente. E 11 milhões de pessoas aqui indocumentadas. E o plano do governo Trump, eu acompanhei isso minuciosamente. A ideia dele, na época, era deportar criminosos que estavam aqui. O que são estes criminosos? Criminosos que cometeram crimes de assassinato, cometeram os crimes na área sexuais, pessoas trapaceiras, claramente criminosos que burlaram as leis de Já, qualquer já país. convicto no Já Brasil. convictos, inclusive de fora, que Fugitivos também. estavam fugitivos, que viviam Exato. aqui. Então a intenção era deportar. Eles falavam em coisa de 20%. Eu dizia para ele, olha, se vocês são 20%, seriam 2 milhões de imigrantes, mais ou menos.
Na verdade, eles falavam em 4 milhões. Não existem aqui 20, não havia 20% de pessoas criminosas nesse país. Com certeza não. Você convive na comunidade, você convive com tanta gente, você sabe que esse número não chega nem a 10%. Não. Seria muito difícil. É. Primeiro você tem que entender, quando você entrou no país e você entrou sem documento, você não cometeu um crime. Você cometeu uma infração civil, mas você não cometeu um crime. Um crime é quando você atropela uma pessoa, quando você mexe com droga, isso é crime, é infração criminal. Quando uma pessoa entra num país aqui e ele não cometeu nenhuma desses crimes, ele comete uma infração civil. E aí eles mandam ele para a corte. Podem ir depende do caso e depende do estado. Sim. O mais importante que eu quero frisar é o seguinte: não existem aqui 11 milhões de indocumentados, nem haviam na época. Sim. Existem, na época, eu acreditava que são 30 milhões de imigrantes indocumentados que viviam aqui. Uhum. Por quê? Porque, de acordo com o IRS, eles emitiram um número de ITINs. O que é o ITIN? É um número que você dá ao imigrante para poder fazer a sua declaração de imposto. O que mostra uma grande hipocrisia desse país. Você não pode trabalhar, você não é documentado, mas já que você trabalha, você pode fazer. E eu acreditava, como contador, que, pelos números que a gente vê no dia a dia, que 30% de imigrantes aqui não tem nem ITIN, nem social, não tem nada. Eu mesmo, quando contrato as pessoas, poucos têm ITIN. Eu mando para você. Eu estou falando em termos de números que eu converso com as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a primeira coisa que o presidente Donald Trump quer fazer, ele quer colocar para fora esses indocumentados. O presidente Biden, com a sua... E quando você fala esses indocumentados, todos esses indocumentados criminosos. Ok, só para como frisar esse isso aí. era o alvo desde o primeiro mandato. E o alvo era, na época, era colocar para fora esses imigrantes indocumentados, criminosos, iria legalizar o que eles chamavam do Dreamers, que são os meninos que entraram aqui, com os que os pais vieram para o país, e eles não começaram a estudar aqui, então, e se tornaram participantes da vida americana. Uhum. E depois disso, que limpar o país, ele iria trazer uma grande legalização. Eu falava isso na época porque ouvi do Steve Miller, lá na Casa Branca, quando eu lhe perguntei, não é esse o propósito do Trump? Ele ele desconversou, ele sorriu e não respondeu. A política do presidente Trump, ela está muito mais ferrenha, porque existem aqui hoje, se fala, não em 2 milhões de criminosos, mas se falam de 4 milhões de criminosos. Falam de chefes de gangues, falam de situações de pessoas que foram trazidas, por exemplo, do Haiti, criminosos que foram trazidos pela porta da frente, pelo presidente Biden, quando ele mandou aviões buscar essas pessoas e entrarem. As pessoas tinham acesso a um aplicativo que a pessoa entrava no país através de um aplicativo. Enfim, a quantidade de gente que entrou aqui... E talvez um grande medo também dele seja o terrorista, que ele tem lidado muito sobre isso. Né? Eles não têm noção, não têm ideia de quantos terroristas estão nesse país. E nós tivemos 2 casos agora no final do ano, de Las Vegas, e na frente de um dos hotéis do Trump, né? Um homem que entrou no país pela fronteira. O número de terroristas desses países muçulmanos, onde que a maioria era muçulmana, eles não têm ideia do número de pessoas que estão aqui. E o caso disso aí é tão sério, pastor, porque quando houve aquele ataque do 9/11, de 9 de
O cara estava Eram legais. recebendo o green card. Alguns eram legais. Ou seja, eles têm informações. O que eles chamam de vetting. Vetting é você verificar. Quando eu me tornei cidadão, até para fazer o green card e o cidadão americano, você tem que ter a sua ficha corrida. Eu tive que checar lá no país, do seu passado. Eles têm que saber quem Fizeram você é. Assim comigo. Isso não aconteceu. Isso não tem acontecido aqui. O que fizeram no país foi uma invasão de pessoas cada vez mais... pessoas que não tinham condições nem de estar no seu próprio país, que entraram aqui. Agora, a grande maioria dos que entraram aqui, que pediram asilo ou que vieram e entraram no país, são pessoas de bem. Grande maioria. A grande maioria. Agora é interessante, essas pessoas estão trabalhando ou estão à toa? Eu creio que a grande maioria trabalhando, né? 99%, porque você conhece quantos brasileiros que chegaram aqui tem um ano, 2 anos, eles estão aqui, estão trabalhando. Agora, irmãos, amigos, coloque isso na sua cabeça. Começa a pensar, não fica ouvindo essas conversas, não. Não fica aí indo nesse... Você recebe imagens, prendeu fulano, aí mostra a imagem lá de Chelsea, de Boston. Imagens sem contexto, imagens sem informações, sem fonte, porque qualquer geralmente, um que postou... pastor, eles querem também denegrir, tem um lado político nisso, querer denegrir esse início do governo do Trump. Eu vejo a esquerda trabalhando muito nisso. Não é só, eu concordo com você, mas gera um clima de engano, porque Sim, engano. Aonde que entra o medo, aonde entra o apavoramento, sim, isso só traz terror. Então você diria que as famílias brasileiras deveriam se acalmar nesse momento, descansar? Eu, por exemplo, já estou aqui há 20, quase 30 anos, eu já tenho visto isso muitas vezes acontecer, muitas notícias dessas, e geralmente era mentira. As notícias que eu estou ouvindo, e muitos têm me perguntado, é que houve uma mudança na política, que a partir de agora é o que eles estão dizendo, né? Que esses locais sensíveis, que locais são esses? A igreja é um local sensível, a escola, um hospital, os locais de culto, né? Eles são locais sensíveis. Eles estão dizendo que o ICE, que é vai poder entrar, fechar as portas e levar todo mundo. Gente, isso não existe. Isso a pessoa não tem base. Vamos dizer, se hoje os Estados Unidos colocar para fora 1 milhão de imigrantes, de gente trabalhadora, gente honesta, gente que aluga casa. Isso. Se fizer isso em Framingham, fecha Framingham. Dá um prejuízo grande no comércio de Framingham. Você que tem uma empresa... Não tem... Isso não tem nem lógica. Quem que eles estão de olho e que realmente, se Deus quiser, e oro para que não se cometa nenhuma injustiça, né? São pessoas criminosas, como as notícias que nós recebemos hoje, ontem, de pessoas que estupraram, que matavam, que fizeram horrores e que hoje eles estão sendo deportados. Ora, se você vai numa igreja, se você está num hospital, aqui na cidade de Worcester, alguns oficiais da cidade, meu Deus, isso é só política, isso é só para criar terror no meio do povo, que vai parar o ônibus escolar e vai fazer pessoas descerem do ônibus e vai deportar. Gente, não faz o menor sentido. Eu já vi isso várias vezes aqui, Gismar. Já estão pegando pessoas lá em New Hampshire, ninguém ia lá, uma noticiazinha espalha e causa aquele terror na família brasileira. Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte. Para uma pessoa ser pega, por exemplo, ser presa numa igreja, essa pessoa tem que ser realmente um assassino, o que seria normal fazer. Isso seria normal fazer.
Sim. E não precisa nem da polícia, da Do polícia do ICE, não. A polícia da cidade prende um cara desse, gente. Exato, é. Então, eu estou vendo pessoas que estão com medo de ir na igreja. Gente, que loucura! Que perturbação é essa? Na hora de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, enfim, eu quero resumir da seguinte maneira. Esses locais sensíveis, como hospitais, escolas, locais de culto, eles só vão ser violados se for alguém que realmente violou a lei com criminalidade. Você que está trabalhando honestamente, você paga o seu imposto, você faz a sua declaração, você tem endereço. Uma pessoa de madrugada me mandou uma mensagem. Não, agora estão dizendo que vão registrar as pessoas para prender. Você tem a carteira de motorista? Você tem? Você está registrado. Tá todo mundo registrado. Gente, que loucura! Você não deve crer nessas insinuações. Voltando ao caso do Trump, isso é o que eu vejo, é o que eu tenho lido. O que eu vou falar muita gente vai ficar admirada e vai falar que é um absurdo. Mas tudo bem. É claro que nós dependemos do Congresso ser mantido nos próximos 2 anos, 4 anos, com a maioria republicana. Hoje você tem o Senado e você tem a Câmara dos Representantes. Seria a Câmara dos Deputados para nós, os brasileiros, tendo a maioria. Então, se você tiver o Senado de maioria republicana, a Câmara seria a casa dos representantes com maioria, que tem até agora, e se aumentar nesses próximos 4 anos, se você tiver esta maioria total, nós vamos ter a maior legalização de indocumentados que esse país já experimentou. Você acha Estou que falando de milhões de pessoas que estão aqui, que trabalham aqui, que fazem as suas declarações de imposto, que pagam o seu imposto. Isso é muito importante a respeito disso. É essencial, porque é isso que eles querem. Com certeza. É isso que eles querem. Mas está certo. Tem gente que fala, eu não vou pagar imposto aqui se eu não tenho o direito de ser legalizado. Não, meu filho, você não era nem para estar aqui se você não paga imposto. Se você não paga imposto, não era nem para você estar aqui, porque você está em violação clara. Todos nós temos que pagar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Você já paga imposto. Quando você vai no Walmart e compra alguns produtos, você paga imposto. Quando você vai no restaurante, você paga imposto. Quando você abastece o seu carro com gasolina, você paga imposto. Então, de qualquer maneira, nós pagamos imposto aqui. E aconselho aqueles que acertem a sua vida fiscal, se quiser, declarando o income tax. Quando eu fiz a minha legalização, quando você fez, a primeira coisa que eles pedem são os últimos 3 anos, todos os anos. Imposto. Agora, o senhor acha que está esse preparo todo aí de limpar o país de pessoas criminosas, você acha que eles estão então preparando para uma legalização em massa? Eu tenho certeza, porque esse era o plano inicial do Trump no primeiro mandato. Os documentos que eu li, de pessoas com quem eu conversei, esse é o alvo. Agora, esse terror que estão causando, não é o governo americano que está causando isso. Com certeza não é. Quem está causando isso são alguns advogados, por alguns motivos. Por alguns motivos. Com alguns interesses. E alguns, como você disse, da esquerda, que são influenciadores, né? Dos brasileiros aqui no país. Porque isso dá mídia, né? É o medo da mídia. Né? Você não precisa temer se você anda direito. O meu irmão, o Josley, ele trouxe um versículo que me alegrou muito, porque está em Isaías 3, versículo 10, diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, glória, porque comerão dos frutos das suas ações. Então eu tenho para dizer para você, meu amigo, minha amiga, você é justo, você foi justificado por Jesus, você vai bem, você irá muito bem. Aleluia. Você vai comer do fruto das suas ações. Nós vamos... Você sabe que domingo eu orei lá na igreja, né, que o pastor Tassi pediu que eu orasse, e eu trouxe uma palavra profética.
de que nós vamos viver nos próximos semanas, meses e anos. Nós vamos viver tempos de transformação. A bênção de Deus, a graça de Deus e a manifestação do poder de Deus na vida dos americanos e dos imigrantes que vivem nesse país será extraordinária. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá. Ai do criminoso, você vai mal. Isso aí. Ai do estuprador, você vai mal. Ai do mentiroso, que passa a perna nos outros, você vai mal. Isso. Porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Você vai receber o que você recebeu das suas mãos. Agora, mesmo isso é bom, né? Esse julgamento de Deus é justo. Se você é mal, arrependa-se, muda de vida. É o fruto, você vai colher do seu fruto que plantou. Você pode se arrepender, você pode mudar, praticar o bem. Você pode entender que a bênção de Deus, ela é verdadeira. E eu quero dizer para você que é justo, para você que é homem de Deus, mulher de Deus, para você que faz aquilo que é correto, você vai muito bem. Os próximos 4 anos, os próximos anos vão ser anos de bênção para a sua vida. Amém. Agora, se você ouvir, muitas pessoas estão me escrevendo, ela quis insistir, por que está acontecendo isso? Porque viu isso? Eu falei para essa pessoa, é isso que você quer acreditar? Tem gente que prefere acreditar na notícia errada. Mas é isso que você quer acreditar? Não, mas eu tô vendo. Você não está vendo nada. Você está vendo tudo fora de contexto. Você está ouvindo de alguns advogados, igual eu vi desses oficiais aqui de Worcester, são esquerdistas. Sim. Eles querem criar temor. Eu tenho visto. Crianças. Eu trabalho nessa cidade tem 30 anos. Tem 30 anos que eu ajudo meninos e meninas nessa cidade. Tem uma menina há 25 anos atrás que não tinha como estudar, porque naquela época estavam discutindo se deviam estudar ou não, se podiam receber ou não. Eu fui na superintendência da cidade e defendia que esta menina precisa estudar. Por acaso o seu filho deixou de ir para a escola hoje porque você é indocumentado? O seu filho deixou de ir na escola porque você não tem o documento? Não é documentado nesse país? É hora de acalmar. Sim, hora de acalmar. Não partir para esse desespero. Esse desespero é de gente, de terroristas, que disseminam medo. Meu irmão, minha querida, você irá bem. Anda direito, faz o que é justo. Agora é tempo de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de invocar o nome do Senhor. Amém. Eu trabalho ajudando brasileiros, especialmente empresários que montaram seus negócios. Esse é um tempo de muita colheita, que você vai trabalhar, que você vai ter gente para trabalhar. Como assim, Josimar? Porque quem não pode trabalhar aqui no país, de acordo com a lei de imigração, trabalha. Isso. Você deixou de trabalhar. A vida inteira foi assim. E não, agora muito mais, porque você, além de trabalhar, você recebe o ITIN. Não, e até carteira de motorista todo mundo tem agora. Que é uma luta que foi tão difícil. Eu e alguns irmãos, nós trabalhamos 15 anos, 20 anos fazendo campanha para aprovar a carteira. A necessidade da carteira de motorista em Massachusetts para os brasileiros. Gente, daqui é para melhor. Amém. Mas há pessoas que... Qual é o conselho que você dá? Evita andar com gente que está com problema. Evita andar nessas... mal acompanhado. Evita mal acompanhado. Agora você sugere às pessoas colocar os impostos em dia, andar dentro da regra o máximo possível para evitar algum atrito que atraia o ICE? Pela lei, assim? Se você mora no país e você viveu aqui mais de 6 meses e trabalhou e ganhou dinheiro, você é residente fiscal.
Então você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda e pagar o imposto. Uhum. Isso é normal. Isso tem sido nos últimos 20 anos, 30 anos. Eu me tornei notary public naquela época, muitos anos atrás, 28 anos atrás, Uhum. para que a pessoa, eu pudesse assinar para a pessoa tirar o seu ITIN. Então, Uhum. esse ITIN é antigo. Então, eu aconselho você a fazer a sua declaração de imposto de renda, a assumir essa sua responsabilidade fiscal. Você não vai pagar simplesmente porque você recebeu esse... Não, tem muitos descontos que você pode ter na sua declaração e você vai viver uma vida normal. Não tem o que temer. Você não Uhum. tem o que temer. Davidson, como é que alguém pode acreditar que essa deportação vai atingir todo mundo? O cara tá em casa, quem bate pessoas lá e... Gente, raciocina. Como é que, então, vão deportar 50% dos brasileiros indocumentados de Framingham? Vai ficar casa para quem? Como é que essa pessoa, como é que a empresa que emprega essas pessoas vai ficar sem gente para trabalhar? Vai parar o país? Gente, Não, e com certeza, principalmente a área de construção, se tirou parar, os brasileiros daqui, acabou. Com os planos que eu estou ouvindo e que estão sendo anunciados de investimentos de país, hoje mesmo, agora, vindo para cá, a Arábia Saudita falou que vai investir 600 bilhões no país. A questão da inteligência artificial, vão investir 600 bilhões. O número de investimento que está para entrar aqui, estão falando de empresas que estão fora do país, ele está chamando tudo quanto é empresa para vir para cá e montarem as suas empresas aqui. Nós vamos precisar de gente para trabalhar, nós vamos precisar de mais imigrantes. Sim. Por que eu sei que vai? Sim. Porque as pessoas de bem que estão aqui, estão trabalhando. Uhum. Gente, raciocina comigo. Se as pessoas que estão aqui trabalhando, e já são milhões de imigrantes que entraram e já estão trabalhando, se vão abrir mais novas empresas, vão abrir mais... Vai vir... Triplicar vai triplicar. Necessidade de trabalhadores. A necessidade vai ser de atrair muito mais imigrantes. E aqueles que estão aqui, escute o que eu estou falando. Se mantiver o Congresso republicano, como nós temos hoje, vai haver a maior legalização de imigrantes que esse país já imaginou. Amém. Em toda a terra. É isso que eu estou vendo. É isso que eu estou crendo. E essa palavra que Deus deu domingo e tem dado para alguns outros homens de Deus e mulheres de Deus, é que a prosperidade que está vindo, ela é muito grande. Confia no Senhor. Não tenha medo. Né? Descansa no Senhor. Descansa. Não fica ouvindo essas perturbações. Isso me atinge muito, me deixa chateado, porque eu sei de algumas pessoas que eu conheço que promovem um desserviço. Eu estou procurando usar as palavras aqui direitinho. Menos agressivas. Porque esse povo, pelo amor de Deus, gente, não acredita nessas bobagens, não. Ah, eu vi aqui uma imagem que prendeu fulano. Prendeu quem? Prendeu o brasileiro que prendeu... O cara tinha 12 crimes, estuprador, chefe de gangue. É isso. Esses... preciso eles vão ir de mal a pior. Mas você que é justo, que teme ao Senhor, que confia no Senhor, é tempo de bênção, é tempo de prosperidade, é tempo de você trazer tranquilidade para a sua família e não acreditar nessas más notícias, porque elas não provêm. E não ajudam ninguém. Elas não ajudam nada. Né? Obrigado, pastor Josmar, pelo esclarecimento. Eu fico feliz de ter o senhor aqui conosco para trazer esse serviço para a população brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, que eu tenho visto esse pessoal realmente muito abalado com as notícias que tem recebido aí pelo WhatsApp, e parece que cada dia uma notícia pior do que a outra. Nós precisamos confiar em Deus, fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Você que entrou nesse país da maneira como entrou, seja pelo México, ou venceu o visto,
você não agiu correto. Sim, não agiu correto. Mas também o país também não age correto com você. Quando ele sabe que você não pode trabalhar e mesmo assim ele te dá um número para você trabalhar. E mais. E tem leis que ajudam e isso com também, né? esse número, você ainda pode abrir uma empresa com ITIN, como eu abro para dezenas de brasileiros e hispanos. Para pagar os impostos. Não, para você admitir pessoas. Sim. Já pensou se o Trump quisesse trabalhar para mim? Eu tendo ITIN, eu posso abrir uma corporation e posso admitir o presidente Trump. É claro que ele não vai querer nunca. Irmãos, eu tenho que levar na gozação, porque não faz sentido. Essa perturbação que está aí na mídia social e o povo falhando, espalhando. Não, nós temos um tempo de um novo tempo que se iniciou nesse país. Um novo tempo em que homem vai ser chamado de homem e mulher vai ser chamado de mulher. Tô vendo isso. Macho e fêmea. Que não vai ter homem que fala que é outra coisa competindo com mulher em esporte. Isso. Essa doutrina, ideologia maluca, woke, que está aí, woke, perdão, isso acabou. É hora de voltar às bases que foram fundadas esta nação, as bases da justiça, da verdade, da liberdade de expressão. É isso que nós estamos vendo. E este governo é o governo mais pró-Cristo que nós já tivemos nos últimos anos. É verdade. Abraham Lincoln, Ronald Reagan, na minha opinião, e Donald Trump. Você pode discordar, você tem o direito. Pode esperar a justiça deles, né? Você pode esperar justiça, mas se nós queremos andar direito, fazer o que é bem, correto, dizei ao justo, dizei ao justo, bem lhes irá. E você vai comer do fruto das suas obras, do seu trabalho. Isso aí. Muito obrigado, pastor Salum. Deus abençoe. Espero que tenha esclarecido, espero que ajude você, que você tenha paz e sossego, descanse, que tudo de bom vai acontecer por você, se você é justo. Deus abençoe, paz e graça.